A religião das Testemunhas de Jeová é uma farsa. Só quem é desavisado para entrar nessa barca furada. Tudo começa no ano de 1869, quando Charles Taze Russell assiste a uma reunião da Igreja Adventista e ele ouve a pregação do pastor Jonas Wendell. Jonas Wendell era um falso profeta milenista fervoroso e claramente seguidor do também falso profeta e maçom William Miller. E no ano de 1870, Charles Taze Russell decide estudar a Bíblia e ele funda, neste mesmo ano, um grupo de estudos denominado de A Sentinela. Inicialmente, o grupo era conhecido como os Russelitas, isso até o ano de 1931, quando, devido a uma divisão na organização, coisa que é comum neste segmento religioso, esta foi renomeada como Testemunhas de Jeová. Então, esse nome Testemunhas de Jeová nasceu devido a uma divisão, a uma ruptura, devido a uma facção que ocorreu neste meio. E este nome Testemunhas de Jeová só nasceu no ano de 1931, porque até então este grupo era chamado de A Sentinela. Como Charles Taze Russell tinha sua fé oriunda das doutrinas da religião adventista, ele também procurou prever a volta de Cristo e, como também era maçom, ele acreditava no poder das pirâmides. Ele calculou o comprimento dos corredores da pirâmide de Gizé. E segundo este cálculo, Charles Taze Russell disse que o arrebatamento, ou seja, a volta de Cristo, aconteceria no ano de 1910. É claro que nada aconteceu. Charles Russell também disse que a paz na Europa se daria no ano de 1914. É claro que era mais uma profetada errática deste falso profeta, porque no ano de 1914 aconteceu o início da Primeira Guerra Mundial. Não teve paz, teve guerra. A tão esperada paz nunca aconteceu. E ele prevê também, neste mesmo ano, que os governos, bancos, escolas e outras igrejas seriam completamente destruídos. Aí, como isto não aconteceu, os adeptos da seita religiosa Testemunhas de Jeová disse que o governo de Cristo começou em 1914. É claro, eles fizeram o chamado migué religioso, ou seja, gambiarra religiosa. Charles Taze Russell também previu que a grande batalha do Armagedon aconteceria no ano de 1915. Ele previu também a volta dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó e alguns profetas relatados em Hebreus capítulo 11 para o ano de 1925. Essa profetada está registrada no estudo chamado Milhões do que agora vivem jamais morrerão, nas páginas 89 e 90. É claro que a Batalha do Armagedon não aconteceu em 1915. Quando se trata de religião, nós temos que entender que nada faz sentido se colocarmos suas doutrinas no crivo bíblico. Sem contar que a esposa de Charles Taze Russell o acusara de maus tratos e ela moveu uma ação contra ele até que, por fim, ela o abandona e se divorcia dele no ano de 1913. Sem contar também que, além dos maus tratos que ela sofreu por anos a fio, ela o acusa de ter um longo caso sério com sua empregada doméstica chamada Rose Ball. Quem estuda a religião, quem estuda a história das religiões desde seu início, vai saber que a maioria destes segmentos religiosos nascem por mau caratismo, traições, brigas, rixas, facções, heresias, roubos, mentiras e etc. E Charles Taze Russell é um caso clássico das origens destas religiões filantrópicas, sem contar que as doutrinas ensinadas pelas Testemunhas de Jeová são para lá de antibíblicas. Eles dizem acreditar na Bíblia, mas eles falam que a Bíblia foi corrompida e para isso foi necessário compilar a própria Bíblia deles, que é chamada de Tradução do Novo Mundo. E nessa seita religiosa é ensinado o conceito que é perigoso ler somente a Bíblia.
se for ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia junto com os livros escritos pelas testemunhas de Jeová. Entre estas várias doutrinas, uma das principais é a doutrina arianista. As testemunhas de Jeová seguem a doutrina de um herege chamado Arius de Alexandria. Arius de Alexandria viveu entre os anos 256 a 336 depois de Cristo. Ele foi um presbítero herege e discípulo de Luciano de Antioquia, um outro falso profeta. E Luciano de Antioquia propagava que Jesus Cristo não era Deus e negava o Espírito Santo. Ensinamento demoníaco desse que foi passado para seu aluno Arius de Alexandria. E este ensino, desde então, é pregado pelas testemunhas de Jeová. É claro que isso é uma abertura herética para negar a divindade de Cristo. No seu estudo herético chamado Seja Deus Verdadeiro, na página 35, eles falam categoricamente que Jesus Cristo não é Deus, negando assim a divindade de Cristo, afirmando que Jesus é apenas um ser criado como os anjos e os homens. Já que Jesus Cristo não é Deus, segundo essa versão distorcida deles, eles falam que Jesus é o anjo Miguel, ou, como eles gostam de falar, arcanjo Miguel. Eles se baseiam em Daniel 10 e 1 Tessalonicenses 4,16 para tal afirmação herética. Mas se compararmos Daniel 7,13, Daniel 10, do 5 ao 7 e Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 14 ao 16, nós veremos que Jesus é descrito de um aspecto divino, mesmo com as diferenças de 500 anos entre os livros. E se o arcanjo Miguel fosse Jesus, ele seria adorado, coisa que só Jesus o é. Contudo, nós sabemos que os anjos não podem ser adorados. Apocalipse 19:10, Apocalipse 22, 8 e 9 e Colossenses 2, versículo 18. E Jesus Cristo é adorado. Nós vemos isso em Mateus 2, versículo 11, Mateus 28, versículo 9, Lucas 24, versículo 52 e Apocalipse 5, versículo 8. Até os anjos de Deus o adoram. Hebreus 1, versículo 6. E não foi aos anjos que se sujeitou o mundo vindouro, mas a Jesus Cristo. Hebreus 2, versículo 5. Não se pode orar em nome de arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel ou etc. Somente podemos orar no nome de Jesus. João 14:13 e João 15:16 e também João 16:26. Porque o seu nome, no caso o nome de Jesus Cristo, é poderoso. Marcos 16, dos versículos 15 a 18, Filipenses 2, dos versículos 9 e 10 e Êxodo 23, 21. E Jesus Cristo é eterno. João 1, dos versículos 1 a 3, João capítulo 8, versículo 58, Colossenses 1, versículo 17, Hebreus 13, versículo 8 e Apocalipse 1, dos versículos 5 a 8. Porque Jesus é Deus. João 1, versículo 1, 1 João 5, versículo 20, Mateus 1, 23, Isaías 7, versículo 14 e 2 Pedro 2, 21. E tem mais versículos. Eles negam a ressurreição de Cristo, claro, o que não podia deixar de ser. Eles dizem que Jesus não ressuscitou no corpo. Sendo assim, eles falam que o que ascendeu aos céus não foi o Cristo que havia morrido, mas um Cristo espiritual que Deus criara em lugar do corpo desaparecido da sepultura. E o corpo que os discípulos viram subir foi um corpo criado para o momento, o qual depois se desfez em gases. Pois é absurdo, mas é o que acontece. E o sacrifício vicário de Cristo? Para eles, isso foi apenas um ato humano. Jesus Cristo era um humano normal e fez, por meio humano normal, o sacrifício pelos pecados do mundo. Esse absurdo está nos Estudos das Escrituras, primeiro volume. E é claro que, se Jesus Cristo não é Deus, ele jamais virá resgatar a sua igreja. Sendo assim, na visão distorcida deles, Jesus já veio no ano de 1914. Mas nós sabemos que Charles Taze Russell fez uma profecia errada para 1914 e para dar uma de migué, eles colocaram essa doutrina errática, dizendo que ele já tinha vindo no ano de 1914. Para eles, o Espírito Santo é apenas uma força ativa, como se fosse uma eletricidade que você não vê, mas está lá. Mas lendo a Bíblia, claro que temos que ler a Bíblia, nós veremos que essa doutrina está totalmente errada. O Espírito Santo, no Novo Testamento, ele fala
Atos 13, versículo 2, Hebreus 3, versículo 7, etc. Além de falar, o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 2, versículo 13, João 14, 26. Se ele ensina, ele também consola. Atos 9, 31 e João 14, 16. Sendo assim, o Espírito Santo não é qualquer coisa, não é uma força ativa, porque o Espírito Santo, além de tudo, tem vontade própria. 1 Coríntios 12, versículo 11, Atos 16, dos versículos 6 e 7, e ele pode ficar triste. Efésios 4, versículo 30, e sem contar que ele tem sangue. Atos 20, 28. Lendo Atos 20, 28, em especial, veremos que há uma conexão entre o Espírito Santo e Jesus. Eu vou ler aqui, Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A questão aqui é que o Espírito Santo, Deus e Jesus é a mesma pessoa, sem contar que o Espírito Santo tem os poderes divinos. O Espírito Santo é Deus, e Deus é eterno. Hebreus 9, versículo 14, é onipotente. Atos dos Apóstolos 13, versículo 52, Lucas capítulo 1, dos versículos 35 e 37, como também em Salmos 139, dos versículos 7 a 12. É onisciente. 1 Coríntios 2, versículo 10. No livro de Atos, nós vemos a divindade do Espírito Santo. Atos capítulo 5, dos versículos 3 a 5. O Espírito Santo é a própria glória de Deus. Êxodo 33, dos versículos 18 e 23, e Atos, capítulo 7, versículo 55. O Espírito Santo é Criador. Gênesis 1, 26 e 27 e Jó 33, versículo 4. O Espírito Santo ressuscitou a Jesus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e Romanos 1, versículo 4. O Espírito Santo atua na igreja. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, dos versículos 8 a 11. O Espírito Santo é o inspirador das Escrituras. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. O Espírito Santo é o autor do novo nascimento. João 3, dos versículos 5 e 6. O Espírito Santo é a fonte de poderes miraculosos. Mateus 12, versículo 28. 1 Coríntios 12, dos versículos 6 a 11. E ele também opera na igreja, é óbvio. Atos 16, dos versículos 1 a 7. E Atos 13, versículo 2. Sendo assim, o Espírito Santo não pode ser uma força ativa, porque a força não tem pensamento, não cria, não possui vontades próprias. Se eles falarem que a força é uma grandeza que tem a capacidade de vencer a inércia de um corpo, e que também é um conceito da física newtoniana que estuda as propriedades quanto à sua aplicação, como a sua velocidade, direção e sentido, ok, vamos combinar que isso é uma verdade, porque a força ativa é um estudo dos movimentos dos corpos, e nesse campo de estudo dos corpos vai abranger a cinemática, a dinâmica e a força. Sendo assim, a força é uma grandeza vetorial, porque para caracterizar uma força, devemos especificar a sua intensidade, que é o seu módulo, a sua direção e sentido. E segundo Isaac Newton, a força se divide em 3 princípios, que são as leis fundamentais da física. E esses princípios ou leis fundamentais são divididos em 3 princípios, que são o princípio da inércia, o princípio da massa e o princípio da ação e reação. Agora, pegar essa força e falar que é o Espírito Santo é complicado. É uma heresia assim sem igual. A religião das Testemunhas de Jeová é uma seita. É tudo, a religião, seita, mas não é de Deus. Qualquer ser humano desavisado que não se instrui nas Escrituras vai cair na lorota de qualquer seita religiosa. E dentre elas, essa herética doutrina das Testemunhas de Jeová. Seja um apoiador do canal, assim você ajudará o canal a crescer e a espalhar o conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe o canal, dê o seu like, deixe também seu comentário.